Ok, vamos começar? Chegando bastante gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Atos, esse livro maravilhoso da igreja primitiva, esse livro onde a gente vê bastante do poder de Deus. Para você que está entrando agora, eu sou José Carlos Sampaio, nós somos da Igreja Cristã Verbo do Morumbi. Fique ligado conosco, nós vamos estar fazendo uma série de pregações sobre milagres. Acho que não existe um tempo melhor para nós vermos os milagres. Estamos todos precisando de muitos milagres. E não existe nada melhor do que acompanhar o que Jesus fez na igreja primitiva para que os milagres acontecessem. Todos sabem a história, o livro de Atos foi escrito por Lucas, um médico, um médico amado. Eu falei na outra pregação, porque isso é uma série, Lucas, um médico muito metódico, muito minucioso, como não poderia deixar de ser, muito cuidadoso, grande parceiro de Paulo, na prisão de Paulo em Roma. Ele não foi uma testemunha ocular, ele fez toda a averiguação para escrever um relato formidável para um homem muito importante chamado Teófilo, cujo nome significa Filho de Deus. Lucas escreveu o livro de Lucas e escreveu também, a maior parte dos teólogos concorda que ele escreveu o livro de Atos. E meio comprovado, porque ele começa o livro dizendo: o meu primeiro tratado, o primeiro tratado que ele escreveu para Teófilo foi o livro de Lucas. Ele entra falando desse primeiro tratado, daquilo que Jesus começou a fazer e daquilo que Jesus começou a ensinar. Portanto, nós precisamos não só ensinar, porque hoje a gente vê tanta coisa, tantos ensinos, tantas coisas na internet, isso tudo é muito bom, mas a gente precisa se preocupar não só em ensinar, mas também em executar, em fazer as coisas que Jesus fez. A Bíblia diz que nós faríamos as coisas e faríamos maiores do que as coisas que Jesus fez. Portanto, nós precisamos não perder de vista o fazer as coisas, não só o ensinar, é muito importante ensinar, mas ensinar e fazer as coisas que Jesus fez. E o que Jesus fez? Jesus fez sinais, maravilhas, milagres, fez coisas extraordinárias que não dariam para ser escritas em lugar nenhum, nem todas elas foram escritas na Bíblia. Jesus, todo mundo sabe, passou pela cruz, ressuscitou, ele passou na cruz para pagar os nossos pecados, ele era o Cordeiro que havia de vir, o Cordeiro que foi predito no livro de Isaías. Todos os livros proféticos, principalmente Isaías, falavam de que Jesus viria, de que ele seria o nosso conselheiro, de que ele seria o nosso Deus forte, de que ele seria o Pai da eternidade, de que ele seria o príncipe da paz, que ele seria o nosso abrigo, nosso refúgio, que ele seria o nosso refrigério, que ele seria o nosso socorro em tempos de tribulação. Todos os grandes profetas de Israel anunciaram, vaticinaram sobre a vinda de Jesus. Não haveria desculpas para não enxergar Jesus, para não entender Jesus. Porém, a própria Bíblia diz que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou. E muitas pessoas às vezes questionam, mas é muito importante a gente entender que se Jesus não fosse Deus, ele não ressuscitaria como ele falou durante todo o tempo que ele esteve aqui. Ele foi visto durante 40 dias, com infalíveis sinais, diz o próprio livro, com infalíveis sinais ele foi visto. 40 dias. Ele andou com seus discípulos ensinando e disse para ele: olha, vocês não saiam de Jerusalém, vocês não façam nada, vocês não pregam o evangelho, vocês não tentem fazer milagres, até que vocês recebam aquilo que eu prometi para vocês, que é receber do alto virtude. Virtude é dunamis, poder
de execução, recebam o batismo do Espírito Santo tão falado. É impressionante a gente ver ainda, nos tempos de hoje, onde o adversário, os poderes das trevas, vem operando com tanta armadura do mal, com AR-15 espirituais, a gente vê ainda alguns cristãos tentando operar na base do estilingue espiritual, quando nós deveríamos usar toda a armadura, como disse Paulo, quando teve a visão no livro de Efésios, quando estava na cadeia, quando Paulo fala que nós deveríamos usar toda a armadura espiritual para que nós ficássemos firmes no dia mau, contra todas as hostes da maldade nas regiões celestiais, contra principados, potestades, dominadores desse século. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades. O mundo é feito espírito em primeiro lugar, alma e corpo. Tudo acontece nas regiões celestiais, existe uma grande briga. E por isso Jesus falou para os discípulos, vocês não podem entrar nessa guerra de fazer o bem, de ensinar o bem, ensinar a palavra de Deus, se vocês não forem possuídos, se vocês não receberem do alto uma armadura espiritual, um poder tão grande que vocês vão ter que guerrear, resistir o mal. E Jesus tinha mostrado para eles que o poder precisava ser resistido, precisava de jejum, precisava de oração, precisava todas as armas espirituais. Então eles foram para o cenáculo, obedeceram a Jesus e ficaram lá em oração. A Bíblia diz que eles ficaram orando e suplicando. Os discípulos ficavam orando e suplicando, os 11 discípulos, porque Judas já havia se enforcado, e a mãe de Jesus e outras mulheres, e mais os irmãos de Jesus, eles entraram no cenáculo e ficaram orando. Eu quero que você grave isso, orando. Eu quero que você coloque em negrito, se você tiver com papel aí. Se você tiver com uma pessoa do lado, você diz assim para ela, eles ficaram orando. Eu quero colocar a importância da oração. Eles ficaram orando e suplicando, clamando. E o que aconteceu? Quando eles obedeceram a ordem de Jesus, a promessa veio. A Bíblia diz que como um vento impetuoso, como um vento, como o som de um vento foi ouvido, como um som de um vento impetuoso. E aquela casa, o cenáculo, onde eles estavam, 11 discípulos, ainda sem Paulo e sem Matias ter sido reconhecido. A mãe, algumas mulheres, os irmãos de Jesus. Portanto, Maria não continuou virgem. Os irmãos de Jesus estavam reunidos e fica imaginando um vento impetuoso. E foram vistas, então foi ouvido um vento impetuoso. Todas as manifestações de Deus, palavra no grego paneiroses, manifestações são coisas ouvidas, são coisas vistas, muitas vezes são coisas tocadas, muitas vezes são coisas sentidas, nem sempre, mas muitas vezes. Mas no mínimo nós temos sempre manifestações daquilo que o Espírito Santo começa a fazer. Então, como um vento impetuoso, um barulho, eu fico imaginando um barulho de um vento impetuoso. Eu fico imaginando o fogo visto, línguas de fogo vistas, repartidas na cabeça daqueles discípulos, daquelas mulheres, daqueles irmãos de Jesus. O que aconteceu com esse barulho? O que aconteceu com essa manifestação? Muitas pessoas se chegaram perto, e naquela cidade, em Jerusalém, como era o dia de Pentecostes, todas as nações do mundo estavam ali presentes e representadas por sua devida língua, cultura. E o que aconteceu? A manifestação do batismo de fogo do Espírito Santo. Eles começaram a orar em línguas de todas aquelas nações das quais as pessoas estavam lá. Então imagina que tinham árabes ouvindo a Bíblia em árabe, tinham gregos ouvindo a Bíblia em grego, eles ficavam olhando atônitos, e a Bíblia diz que eles disseram assim, olha, o que está acontecendo? Poder puro de Deus, né, meu irmão? Poder purinho de Deus. O
que está acontecendo? E alguns começaram a escarnecer, olha, eles estão bêbados. E Pedro se levantou, aquele Pedro que teve medo, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que ficou apavorado, aquele Pedro que foi visitado por Jesus como a primeira pessoa depois dos apóstolos que ele visitou, quando ele ressuscitou. Pedro que estava cabisbaixo, com medo de dizer que era cristão. Aquele Pedro tímido, algo aconteceu, algo aconteceu. Fala para a pessoa aí que está do seu lado, se você tem uma pessoa, fala para você, algo aconteceu. Poder do alto, dinamite, dunamis, na cabeça deles, mudando a mente, arrependimento, mudando o pensamento, mudando uma metanoia, uma mudança de pensamento, de atitude, de veemência. Eles receberam o poder do Espírito Santo e eles começaram a orar em línguas. E a multidão se achegou falando, estão bêbados. E Pedro falou, olha, não, com ousadia, não. 3 horas, essa hora do dia, não. E isso e aquilo, vocês, varões judeus, isso e aquilo que vocês leram na Bíblia. O profeta Joel falou, olha, vocês vão receber a promessa, nos últimos dias vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, e os jovens terão visões. Jovens com visões, com propósitos, e os velhos e os idosos terão sonhos. Nesse momento tão dramático para os idosos, nesse momento em que nós somos colocados, os idosos são colocados num grupo de risco, eu digo para vocês, para o familiar de vocês. Os idosos podem ter sonhos quando eles encontram com Jesus, quando eles clamam a Jesus, quando eles recebem o Espírito Santo. Então, leve este vídeo, leve esta palavra para os idosos nos hospitais. Recebam a Jesus. Entendam que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou ao 3º dia, que ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. 2 anjos apareceram, 2 varões de branco, conduziram, ele foi recebido no céu, ele penetrou no céu, ele entrou no céu, ele é o único intercessor, ele é aquele pelo qual importa, o único pelo qual importa, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E Pedro começa a pregar para aqueles israelitas, para aquela multidão. E Pedro começa a pregar com aquela ousadia, falando de tudo aquilo que Jesus tinha prometido. Olha, vocês ignoravam isso, mas se arrependam, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês sejam salvos. E imagina que naquele dia mais 3.000 homens, provavelmente entre mulheres e crianças, 6, 7, 8, 10 mil pessoas, foram batizadas e creram. Eu fico imaginando aquelas casas de Jerusalém, porque as pessoas estavam ali para o Pentecostes. E fico imaginando cuidados dos discípulos em prepararem casas, porque não basta levar a palavra de Deus, não basta receber o Espírito Santo, mas precisa ser discipulado, ir por todo mundo, precisa discipular as pessoas, precisamos cuidar das pessoas, ensinar a palavra para as pessoas através do poder do Espírito Santo. E começou a haver um grande início da igreja, porque as casas começaram a receber as pessoas, e todos aqueles discípulos, os primeiros 12, depois os 60 de Jesus, 70, perdão, os 120 que estavam no Pentecostes, começaram a cuidar daquelas pessoas, e ali foi o início da igreja apostólica, o início do plano de Deus para a igreja. Jesus não deixou um plano de governo para a igreja, Jesus não deixou crenças, Jesus não deixou normas, Jesus não deixou procedimentos, Jesus só tinha deixado, isso foi acontecendo aos poucos, lá pelo século 300, 400 depois de Jesus, isso foi acontecendo conforme a necessidade da implantação da igreja. Jesus disse para ele, olha, vocês precisam só de uma coisa, vocês não saiam, cristãos de todo o Brasil, não saiam de suas casas, não saiam de seus lugares, sem receber o dom, o batismo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, numa das maiores dificuldades que ele passava, quando ele orava por cura, o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na tua fraqueza. Então imagina que, não tenho tempo para entrar nisso hoje, mas imagina que sim,
esse vírus pode ter sido mandado pelo diabo. Sim, esse vírus pode ter sido resposta dos seres humanos que plantaram, estão colhendo a plantação da maldade. Sim, esse vírus pode ser encaminhado por Deus. Tem provas bíblicas lá no Egito, quando Deus mandou as pragas para o Egito. Então Deus sim pode ser um sinal de Deus. Sim pode ser um sinal do diabo, pode ser enviado pelo diabo. E sim pode ser uma plantação da humanidade que não obedece a Deus, não se submete a Deus. Como pode ser a conjunção de dois fatores, pelo menos desses. Mas a questão é, não há outra opção. Você queira questionar ou não, não há outra opção. Eu quero ressaltar, oração. Pega isso aqui e fala assim, oração. E não há outra opção que não seja o nome de Jesus. O nome de Jesus, porque o nome de Jesus... Você vai ver no texto de Atos muitas vezes o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, porque o nome tem a ver com a personalidade da pessoa que usava naquela época, era a cultura judaica. O nome era o nome era a função da pessoa. Ungido, Jesus o Cristo, Nazareno, Filho de Deus. O nome trazia, no escopo do nome, uma obrigação. O nome trazia que ele era o único. Não há outro nome. A palavra outro é diferente. Não há outro nome diferente pelo qual importa que nós sejamos salvos. E Pedro começa a falar da volta de Jesus profeticamente, porque o livro de Atos apontava para o Pentecostes, aponta para os dias de hoje, porque o livro de Atos não tem uma conclusão, porque Jesus continua agindo através da sua igreja, dos seus apóstolos. O livro de Atos não terminou, e o livro de Atos ele vai até o final dos tempos, porque quando houverem trevas, Pedro começa a falar profeticamente do final dos tempos, e fala, olha, quando chegar o final dos tempos, não só hoje, não só no Pentecostes, todo aquele que clamar pelo nome, diga assim, o nome de Jesus será salvo. Nesse nome há poder. Esse é o nome pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Esse é o nome que manda nos céus, na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus. Pelo nome de Jesus nós somos salvos. E o que acontece? Esse nome nos fortalece. Esse nome nos dá poder. A fé nesse nome nos traz fortalecimento. A Bíblia diz que foram acrescentados 3.000 homens, fora mulheres e crianças, por causa do nome de Jesus. O que aconteceu? Os sacerdotes, a religião da época ficou se doendo, e eles colocaram os discípulos na prisão. Eles prenderam os discípulos e falaram, vocês precisam parar. Com que autoridade? Veja a importância, com que autoridade? Com que poder? Alguns não tinham entendido. Com que autoridade, com que poder vocês falam no nome de Jesus? Olha, vocês estão enchendo Jerusalém. Vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. Por que vocês falam tanto? Quem deu autoridade de falar no nome de Jesus Cristo Nazareno? Quem deu autoridade? E os discípulos diziam, olha, a gente fala porque nós recebemos o poder, nós recebemos a autoridade de Jesus Cristo Nazareno. E por inveja, lançaram eles na prisão. Ameaçaram para que eles não falassem no nome, de novo, nome de Jesus. E Pedro disse, Pedro e João, a quem importa que obedeçamos? A vocês ou a Deus? E continuaram falando no nome de Jesus. Muitas vezes falando no nome de Jesus. Eles receberam virtude, porque eles receberam esse mandamento de Deus. E aí, mais uma vez, eles foram perseguidos. E 5.000 pessoas foram acrescentadas, só de homens, mulheres e crianças, talvez 10.000. E eles foram perseguidos. E eles voltaram, guarde, eles voltaram, repete comigo, eles voltaram para os seus familiares, para o seu povo, e falaram assim, nós precisamos orar
para receber mais fortalecimento da fé. Nós precisamos orar no nome de Jesus, porque nós estamos sendo ameaçados. Então existe um vírus que ameaça o Brasil, o mundo. Nós temos que nos juntar. Nós precisamos jejuar e orar pelo nome de Jesus. Eles voltaram, assim fez a igreja primitiva. Eles oraram no nome de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Senhor, enquanto nós oramos, concede poder aos teus servos e ousadia para falar em seu nome, para que o seu reino se estenda. Concede ousadia para falarmos a sua palavra, para que o seu reino se estenda. Que pedido bonito. Nesse momento, toda a igreja, nós precisávamos orar, nos reunir por internet. Nesse momento, em união de espírito, e falar, Senhor, concede poder para que nós oremos enquanto o Senhor estende a mão para fazer milagre nos hospitais. Enquanto o Senhor estende a mão para cuidar das pessoas que estão enfermas, dos idosos, dos jovens, Senhor, nos dá ousadia. Escuta aqui o que significa a palavra ousadia. A palavra ousadia significa algo não profissional. Não significa um evangelho profissional. Significa sinceridade. Significa falar a palavra de Deus sincera, tal e qual ela é. Sinto muito, meus irmãos, eu sei que esse vídeo pode se espalhar, pode ir para a internet, para Instagram, para outros lugares. Muitas pessoas podem ouvir, eu posso até perder algumas pessoas. Eu sinto muito, não é esse o objetivo. Mas o meu papel aqui é falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Pedro falou para os sacerdotes da época, para a religião da época, para as autoridades da época. Eu não posso deixar de falar com ousadia aquilo que eu tenho visto e ouvido. Mais importa eu agradar a Deus do que agradar a homens. Eu sei que nós estamos na sociedade do politicamente correto. Eu sei que nós estamos na sociedade onde tudo é questionado, tudo é pensado. Ok, temos que nos adaptar a isso. Porém, tem uma coisa que não posso deixar de falar. Não sou médico, amo os médicos. Lucas era um médico amado. Lucas era um médico que andou com Jesus. Jesus era o primeiro apaixonado por médicos, pela medicina, pela ciência. Ele colocou um discípulo amado no seu ministério. Jesus tinha um ministério lá de 12. E Lucas, ele curava com o evangelho e ele curava com a palavra de Deus. Jesus levantou a medicina. Jesus não é contra a medicina. Mas a palavra de Deus tem que ser falada com ousadia. Ousadia significa sincera, com franqueza, com autoridade e poder. Jesus foi invejado porque os religiosos da época que conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam tanta a palavra de Deus no Antigo Testamento, que eles desconheceram Jesus. Muitas vezes o conhecimento da letra mata, mas o Espírito vivifica. Os mais simples viram Jesus, os doentes, os leprosos, as prostitutas, Simeão, essas pessoas viram Jesus. Porque elas não estavam muito preocupadas com o politicamente correto da época. Elas estavam buscando a salvação. Se você está preocupado em buscar uma salvação, se você está buscando algo que te dê autoridade contra o mal, só existe uma pessoa. Não existem filosofias. Não existe personalidade. Não existe outro nome. Não existe um nome diferente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para que você chegue ao céu. E o apóstolo Paulo, não só na oração, ele diz lá no livro de Efésios, numa guerra espiritual, no dia mau, vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês fiquem firmes no dia mau. A guerra vai ser muito grande. A guerra está muito grande. Então, oração em todo o tempo. Oração persistente. Oração sem cessar. Jejum e oração. A armadura, toda a armadura espiritual. A armadura espiritual tem a ver com vestir o capacete
da salvação. O capacete de um soldado romano, quase 2, 3 polegadas, era um capacete grosso, era uma salvação parruda, era uma salvação violenta. A morte de Jesus foi uma morte de muito sofrimento, foi uma morte violenta, foi uma morte que ele venceu o inferno, que ele desceu ao inferno para pegar as chaves do diabo, para te dar uma salvação dos céus. A salvação é parruda, ela é um capacete. Ela é um capacete que blinda a sua mente, que você traz para a mente as coisas que edificam. Ela blinda a sua mente com o nome de Jesus. Ela blinda a sua mente com o sangue de Jesus, que tem poder. A salvação está no nome de Jesus. Não existe outro intercessor. Não existe outro nome. O capacete é parrudo, é um capacete de guerra. A salvação vem em nome de Jesus. Ela é parruda, ela é forte para vencer o vírus. E salvação não significa só você vencer um vírus. Não significa só você vencer uma praga. Porque muitos inocentes podem morrer no meio dessa crise. Mas mais do que vencer o vírus, ou os vírus que nós já tivemos que enfrentar nos últimos 7 anos, todos os outros, temos que vencer o vírus que nos leva para o inferno, que é o pecado. Temos que vencer o pecado. Nascemos em pecado. A Bíblia diz que nós somos formados em pecado. Nós precisamos vencer o pecado. E só vencemos o pecado não com boas ações. As ações boas são boas. Mas a Bíblia diz lá em Efésios que pela fé no nome de Jesus nós somos salvos para boas obras. Precisamos vestir o capacete da salvação. A morte de Jesus trouxe salvação. Ele apaga o teu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira para que você seja salvo. No capítulo 3 de Atos, nós falamos a semana passada, Pedro e João, eles sobem a hora nona no templo para orar. Pedro e João sobem a hora nona, que equivale às 3 horas da tarde de hoje, dos dias de hoje. Eles sobem para orar. Todo dia eles estavam no templo ou nas casas orando. Eles estavam orando, eles sobem para orar. Então a oração faz parte da guerra espiritual. Jejum, capacete da salvação, cinturão da verdade, viva a verdade de Jesus, Jesus é a verdade. Vista o cinturão da verdade. Vista a palavra de Deus, que é Jesus, que é a verdade. Coloque a couraça da justiça, não a justiça dos homens, a justiça de Deus, a palavra de Deus. Coloque o calçado da pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. E, por fim, sobre a armadura espiritual, sobretudo. E aí eu quero que você repita aí, sobretudo, coloque o escudo da fé. Da fé no nome de Jesus. No nome de Jesus. Para que todos os dardos malignos, você esteja protegido deles. Esse escudo da fé não é um escudo de festa. As pessoas estão saindo na varanda para orar, para cantar, tudo muito bonito, tudo muito humano. Mas não funciona numa guerra espiritual. Eu gosto de cantar, mas não funciona numa guerra espiritual. Você pode usar isso para fazer uma higiene mental, mas o que funciona não é uma festa, é um escudo de guerra. É um escudo de guerra. Há uma guerra contra as hostes da maldade. E esse escudo de guerra é aquele escudo grande que os soldados vestiam. A guerra um pouco mais acima do que uma música comum pode alcançar. Então as músicas que podem ajudar a vencer a guerra é se você sair na varanda para cantar a música que eu ouvi hoje numa varanda da Itália ou da Espanha, que fala do nome de Jesus. A música que foi cantada pelos cristãos nas varandas. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, tremor não há. O nosso Deus está vivo. Ele não está morto.
Ele vira e está sentado à direita de Deus nos céus. Ele é o seu médico, ele é o seu advogado. O nome de Jesus. Você pode crer no amanhã. E Pedro e João oravam e era colocado lá um coxo desde o ventre. Eles pegaram na mão daquele coxo, porque aquele coxo ele ficava olhando para a porta. O coxo ficava olhando para uma porta rica. O coxo ficava olhando para as pessoas ricas que entravam na igreja. O coxo ficava olhando para a economia. O coxo ficava olhando para a porta de ouro. Já falei sobre ela outro dia. O coxo ficava olhando para essas coisas. Pedro e João olharam para ele, guarda isso, olharam. Fitaram os olhos e disseram para ele, olha para nós. Olha para nós. Nós somos de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. A nossa porta é maior que essa porta que você está. E contra a porta da igreja de Jesus, o inferno não prevalecerá. Pegaram na mão daquele enfermo e coxo, levantaram, ajudaram, deram a mão, deram impulso, ajudaram. Levanta em nome, mais uma vez, levanta e anda em nome de Jesus. Se você está na sua casa com medo, tímido, sim, respeite as autoridades, respeite o isolamento, somos a favor de tudo isso. Mas levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda na sua emoção. Levanta e anda do seu medo. Levanta e anda das suas dúvidas. Levanta e anda do seu tremor. Começa a trazer para a mente as coisas que edificam. Cuidado para não ficar enchendo a sua cabeça do Netflix, de programas de televisão humanos, que não há problema, mas encha a sua mente da palavra de Deus. Coloque o capacete da salvação, porque você vai precisar fazer parte do exército de Jesus. E você vai precisar levantar a mão das pessoas e dizer para ela, levanta em nome de Jesus Cristo. A igreja daquela época era uma igreja de fé, de escudo da fé, de autoridade. Autoridade, porque Jesus no primeiro milagre que ele fez, nesse primeiro milagre com esse, da porta de Formosa com esse coxo, ele deu autoridade para a igreja. Nós podemos ligar na terra aquilo que nós ligarmos no céu. Então aquela igreja era uma igreja de autoridade. Nós temos que ser pessoas de autoridade. Pedro olhou e João olharam e falou, olha para nós, levanta e anda. E interessante que ele falou, olha para nós. Interessante que as pessoas procuraram por ele, foram atrás dele, os sacerdotes foram atrás dele, falaram, olha, você não pode ficar falando no nome de Jesus. Você não pode ficar falando no nome de Jesus. Mas as pessoas estavam atônitas. E Pedro olha para as pessoas e fala assim, por que vocês estão olhando para nós? Primeiro ele fala, olha para mim. Depois ele fala, por que vocês estão olhando para nós? Como se fôssemos nós que tivéssemos feito o milagre. Esse milagre foi feito pelo nome de Jesus. É a fé que vem pelo nome de Jesus. E eles foram perseguidos. Mais uma vez eles foram perseguidos. E aquela igreja que falava no nome de Jesus, que orava, que fazia caridade. Guarda comigo, nós vamos precisar fazer caridade. Nós vamos precisar sustentar as igrejas nesse aspecto da caridade. Nós vamos precisar ver as necessidades, porque a igreja de Atos era uma igreja que ajudava as pessoas nas suas necessidades. Nós vamos precisar ser uma coletividade de amor. E sabe o que acontecia depois de tudo isso? A igreja, as pessoas traziam enfermos na rua para que Pedro passasse e a sombra de Pedro curasse. Olha que cura importante para não ficar a 2 metros de distância. Não sei se dá, mas olha que cura interessante para os dias de hoje, que pertinente. A sombra de Pedro curava. Traziam doentes e enfermos. A unção e o poder era tanto. Não fique olhando para Pedro, pelo amor de Deus. Entenda o texto que o próprio Pedro falou, não sou eu. Mas a unção, a virtude, o poder que vinha do alto, a sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo, que era levado para as pessoas que não podiam se chegar a Paulo, não é o lenço, era o poder de Jesus. Não é o azeite, não é a água benta, é o poder de Jesus através de alguma coisa que na época significava o poder de Jesus, como na ceia.
Não é o sangue de Jesus, aquilo que a gente toma o suco de uva na ceia. É o símbolo para as pessoas lembrarem que o sangue de Jesus tem poder. Tem muito poder. A igreja tinha fé, a igreja tinha autoridade. E a Bíblia diz que eles oraram pedindo ousadia, para o Senhor conceder ousadia, e aquele lugar tremeu. Eu estou falando de milagre. Você já viu um coxo levantar, você já viu oração em línguas nesse texto, você já viu línguas estranhas do céu e da terra, você já viu uma igreja cheia de poder, de autoridade, você já viu Pedro e João sendo presos e dizendo para as autoridades, nós vamos obedecer a Deus. Você já está vendo em Atos a sombra de Pedro curando. Você já está vendo a igreja criando fé e poder na sua armadura espiritual. A Bíblia diz que eles foram para orar com toda a oração e súplica. A igreja tinha autoridade. Tinha autoridade. E que eles louvavam a Deus com graça. Eles oravam por todos os santos. Você tem que orar pelos médicos. Você tem que orar pelos enfermeiros. Mas a Bíblia diz que eles oravam por todos os santos. O livro de Romanos, capítulo 8, quando eu falo em oração, o livro de Romanos, capítulo 8, 26, fala que nós não sabemos como orar. Mas que o Espírito Santo, esse que foi derramado no livro de Atos, ele ora por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo ora por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos como orar. Então, além da oração normal que nós devemos fazer, orar com a nossa boca, pedir para Deus, pedir uma oração real, Pai nosso que estás no céu, pedir com ousadia, sem vãs repetições, pedir perdão, perdoa como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Perdoa, Senhor, livra-nos do mal, Senhor. Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome. O seu nome tem que ser glorificado. Além dessa oração que é boa, tem uma oração que é ainda melhor. A oração no Espírito Santo, a oração espiritual. Nos momentos de guerra, essa oração que o diabo não ouve. A oração que aumenta. Pronto, eu tive que parar para carregar o celular. A oração que vem no nome de Jesus, ela vem a oração do Espírito Santo, ela nos dá o poder para orar em línguas, ela nos dá o poder com gemidos inexprimíveis, para orar não só pelos médicos, para orar por todos os santos, para orar na direção de Deus, para orar no poder e na direção de Deus. Poder e direção de Deus. Vamos falar do nome um pouco, vamos falar um pouco do nome de Jesus. O nome está ligado à pessoa de Jesus. A oração, como eu disse para vocês, uma oração que você fala para Deus o que você quer, uma súplica para Deus, para Ele te conceder poder, para Ele te livrar do mal, para Ele trazer o reino para a terra, mas também a oração espiritual faz parte dessa guerra espiritual, a oração em línguas, o batismo no Espírito Santo, para que você receba o poder do alto, para orar dirigido para a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós orarmos debaixo da vontade de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos ter ansiedade pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Eu fico imaginando os cristãos no Brasil, por isso temos que ensinar também os não cristãos, né, os psicólogos falando coisas muito boas, que nós ficamos em casa e ficamos ansiosos, e realmente é uma situação difícil para quem está acostumado a ficar na rua o dia inteiro. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a comida, a bebida, a roupa vos será acrescentada. Deus vai fazer milagre nas nossas vidas, e vai trazer provisão sobrenatural para a igreja de Cristo, para você, para a igreja de Cristo, para a sua família. Ore de acordo com a vontade de Deus. Ore em espírito. Porque Jesus falou, eu quero que eles me adorem. Quando Jesus encontrou aquela mulher em Samaria, para aquela samaritana, ele disse, olha, os verdadeiros adoradores. Olha que lição importante. Jesus, a gente ora no templo ou a gente ora no monte?
Jesus falou para ela, os verdadeiros adoradores. Não que você não possa orar no templo, não que você não possa orar no monte. Aí cada igreja tem a sua visão sobre isso. Mas o que Jesus quis dizer, os verdadeiros oradores, os verdadeiros adoradores, oram em espírito e em verdade, que é a palavra de Deus. Recebe aí do Espírito Santo. Comece a clamar, orar e chorar em Espírito Santo. Você vai ver uma grande manifestação de Deus. Já indo para o finalzinho, terminando. Pedro e João foram presos. Foram os apóstolos lançados no cárcere mais uma vez. Porque eles falavam de novo. Quem deu autorização para vocês falarem nesse nome? Vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina. E mais uma vez eles falaram, nós queremos obedecer a Deus. Eles foram trancados num cárcere. E a Bíblia diz que um anjo, repete comigo, um anjo, nós estamos falando de milagre, nós estamos falando de sinais, nós estamos falando que o chão tremeu, nós estamos falando que o coxo andou, nós estamos falando do batismo do Espírito Santo, e nós estamos falando que a sombra de Pedro curava. Olha o que já aconteceu em 3, 4 capítulos. Nós estamos falando que 3.000 homens se converteram, 8.000 homens, entre mulheres e crianças, 15.000. Nós estamos falando da igreja recebendo o batismo no Espírito Santo, recebendo virtude. Olha porque eu amo o livro de Atos. Olha porque o livro é para os dias de hoje. Olha porque o livro não teve conclusão. Olha porque o livro é Jesus, Atos, atitude, Atos dos apóstolos, das igrejas, de Jesus agindo através de nós. Eles são encerrados no cárcere. De noite aparece um anjo, abre a porta, tira eles do cárcere, abre a porta sem ser visto. Os guardas ficaram na porta, como na ressurreição de Jesus. Eles abriram o túmulo, eles tiraram a pedra, os guardas dormindo, e Jesus saiu. Mesmo milagre, só que na cadeia. Eles tiraram os apóstolos e falaram, olha, vocês estão presos. Eu sou o anjo do Senhor. Vocês vão lá para o templo orar. Vocês vão lá para o templo orar. E na manhã do dia seguinte, tinha um capitão no templo, para vocês verem a austeridade. Tinha um capitão no templo. E os sacerdotes foram tirar os apóstolos da cadeia, porque eles não queriam ficar muito mal na comunidade de Israel, de Jerusalém. Porque era muito difícil ir contra os discípulos que curavam pessoas, que faziam milagres. Eles estavam preocupados com a política da época deles. E eles foram procurar. E os discípulos estavam, apóstolos, discípulos ensinando no templo. E mais uma vez eles perguntaram, com que poder vocês estão fazendo esse milagre? Eles falaram, olha, nós não podemos deixar de falar. Vocês, por ignorância, vocês crucificaram o príncipe da vida. E nós temos que falar no nome de Jesus. E eles continuaram nesse poder, nessa autoridade, falando no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero terminar orando com você, pelo nome de Jesus. Então eu quero só que você grave 4 palavras. 4 palavras. Escreve no seu coração, ou no papel ao seu lado, ou fala para a pessoa do seu lado. A primeira palavra, oração. Oração e súplica. Oração. Levantar as mãos para os céus, orar. Como nós falamos em Crônicas, lá no livro de 2 Crônicas, se meu povo orar, buscar a minha face, eu sararei a vossa terra. Oração, jejum e oração. Veste toda a armadura espiritual, tudo que eu falei, mas eu quero que hoje você grave oração. Primeiro milagre. Segundo, nome de Jesus. Não há outra autoridade, não há outro nome diferente, não há uma segunda opção. Não há outro nome para você entrar no céu agora. Não há outro nome para você ser curado agora. Não há outro nome para você conhecer a Deus. Não há outro caminho, outra verdade. Não há nada diferente. Segunda palavra, nome. Terceira palavra, autoridade. Ele deu autoridade para a igreja no primeiro milagre. Autoridade, oração, autoridade no nome de Jesus. E a quarta palavra que eu quero que vocês lembrem, ousadia. Ousadia quer dizer alguém que fala o evangelho com a verdade, cheio do Espírito Santo. Não um evangelho profissional, não um evangelho de letra, um evangelho de poder, de milagres, de sinais e maravilhas. E última palavra, quinta, eu falei de 4, a última para a gente orar agora, fecha os olhos. Esse lugar que você está vai se mover.
a sua casa vai se mover. O poder de Deus está entrando na sua casa agora. E a cura no livro de Atos começou nas casas. E a Bíblia diz que nas casas o Senhor começou a acrescentar aqueles que hão de se salvar. Eu sei que você não pode receber muitas pessoas pessoalmente na sua casa. Começa a receber as pessoas virtualmente. Vocês estão na minha casa. Vocês estão na minha casa. Essa luz aqui na porta, eu não preparei iluminação, o meu armário. Aqui a minha biblioteca. Aqui são os livros que eu estudo aqui, esse armário que vocês estão vendo. Vocês estão entrando na minha casa. Eu estou entrando na casa de vocês agora. Na sala de vocês. E eu quero que vocês entrem nos hospitais. E vocês comecem fazer os hospitais, os doentes, receber esse tremor, esse poder do Espírito Santo. Mas em primeiro lugar, mais uma vez eu vou pedir, porque não é só um batismo, é um primeiro enchimento, é um primeiro derramamento, mas nós precisamos continuar cada dia mais recebendo esse enchimento. Cada dia mais nós precisamos receber esse avivamento. Nós precisamos receber esse batismo do Espírito Santo, ou no mínimo nós precisamos receber uma renovação de autoridade, de ousadia no nome de Jesus. A sua casa vai começar a receber, a sua família. E se tiver alguma enfermidade, está sendo queimada em nome de Jesus. Você, todas as vezes que você ligar a sua televisão e ouvir falar a palavra desse vírus, você começa a repreender essa doença em nome de Jesus. Você começa a profetizar, como disse de Ezequiel 37. Os remédios estão chegando no Brasil. Você começa a profetizar e orar pelas nossas autoridades. Você começa a profetizar e orar pelos hospitais. Mas em primeiro lugar você precisa tremer. Em primeiro lugar você precisa se mover. Eu vejo línguas repartidas. Eu vejo línguas de fogo. Eu vejo o poder do Espírito Santo na sua casa. E da sua casa você precisa abrir isso para os hospitais. Você precisa profetizar. Você precisa curar. Você precisa sarar. No nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. Não há outro nome. No grego a palavra outro quer dizer diferente. Deus não deu outro nome diferente. Deus não deu outro caminho diferente. É o nome de Jesus, o Nazareno. A palavra Nazaré, Nazareno, refrigério. Pedro, uma de suas falas, ele dizia, arrependam-se e clamem pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, 2 vezes já até o capítulo 5 de Atos, Nazareno, o nome Nazareno, para que você seja salvo. Receba o poder na sua casa, receba unção, comece a orar em línguas, orar em Espírito Santo, comece a receber dons de Deus. Deus vai começar a te dar unção criativa, para você começar a ganhar dinheiro virtualmente. Deus vai abençoar os seus negócios. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar em nome de Jesus a sua família. Praga não chegará na sua tenda. Deus vai trazer um tempo de refrigério para aqueles que são dele. E para aqueles que hão de se salvar. Para aqueles que hão de se arrepender. Ele vai acrescentar ao povo de Deus. E as igrejas que foram levantadas por Deus. Elas vão dobrar de tamanho. Porque essas pessoas vão ser cuidadas. E elas vão ver o poder de Deus. E nós vamos receber 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil pessoas. Eu profetizo que o evangelho não está preso. Paulo estava preso, Paulo estava confinado, mas ele dizia, o meu evangelho não está preso. Eu profetizo que o evangelho, no Brasil, diabo, você perdeu mais uma vez. O evangelho não está preso porque as igrejas estão fechadas, porque nós adoramos a um Deus em espírito e em verdade. E nós vamos falar nas redes sociais, na palavra de Jesus, no capacete da salvação, na armadura espiritual, e nós vamos te vencer nas hostes da maldade. Nós te repreendemos, nós repreendemos as tuas ciladas, nós quebramos o teu poder, nós repreendemos essa praga, nós repreendemos esse gafanhoto, nós repreendemos essa metamorfose, nós repreendemos esse vírus, em nome de Jesus. Você saia das nossas famílias, você saia dos nossos hospitais, você saia do Brasil, e você saia das igrejas, e você saia das nações, onde o povo de Deus clamar pelo seu nome. Deus sarará a nossa terra, em nome de Jesus. Vejo vocês, Igreja Cristã Verbo, visitem-nos em nossos sites, fale conosco, venha nos conhecer um pouco mais. Somos uma igreja que temos no mundo inteiro faculdades, colégios,
Ainda estamos começando no Brasil, estamos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Deus te abençoe. Vá em paz.